Está no All Daily Fins, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sexta, 28 de agosto, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Habib's entra em recuperação judicial. Em Mundo, pílula contra câncer, julgamento do 11 de setembro e muito mais. Já no Brasil, desemprego cai e ocupação bate recorde no país. E antes de começar o nosso podcast, hoje o patrocinador é para você que precisa mandar dinheiro lá para fora e sabe que até uma diferença pequena de 5 centavos no câmbio pode pesar bastante no final. E é para deixar esse processo mais simples que existe a nossa parceira Remessa Online. Pela plataforma, você envia dinheiro para o exterior com câmbio competitivo e taxas transparentes. E se surgir alguma dúvida, o atendimento é humano em português para ajudar no que for preciso. Além disso, a plataforma tem reputação máxima no Reclame Aqui. E para os nossos ouvintes, acessando remessaonline.com.br e usando o cupom DAILYFIN50 tudo junto, você garante 50% de desconto na sua taxa de câmbio. O link está na descrição desse episódio, lembrando que a oferta é exclusiva para novos clientes. Isso aí, agora voltando para o nosso noticiário, bora para a primeira sessão. No mundo dos negócios, Habib's, Tendal e Ragazzo entraram em recuperação judicial. Pouco mais de um mês depois de recorrer à justiça para suspender cobranças de credores, o Grupo Gênios, que é dono das 3 marcas, teve o pedido de recuperação aceito pela Justiça de São Paulo, com uma dívida total de cerca de 265 milhões de reais. E o tamanho desse processo chama atenção. Ao todo, a recuperação reúne 178 empresas e 2 produtores rurais, que são o fundador Alberto Saraiva e o irmão dele, Belchior. Agora, o grupo terá 60 dias para apresentar um plano de recuperação aos credores, e nessa lista estão bancos como Bradesco, Daicoval e Inter. Só o Bradesco concentra cerca de 40% da dívida. E abrindo essa conta para entender melhor, dos 265,2 milhões de reais, 241,7 milhões são devidos a credores sem garantia, como bancos e fornecedores. Além disso, 22,3 milhões são de passivos trabalhistas, e outros 1,15 milhão são devidos a micro e pequenas empresas. Agora, por trás dessa crise financeira, o próprio grupo aponta 3 fatores principais: os efeitos da pandemia, o avanço do delivery, que pressionou as margens das lojas próprias, e principalmente a alta da Selic, que encareceu as dívidas. Por outro lado, segundo fontes próximas ao processo, o problema estaria concentrado nas finanças do grupo, enquanto a operação continua gerando caixa e não prevê um grande plano de fechamento de lojas. E olhando justamente para a operação, hoje são 119 lojas do Habib's, 26 do Ragazzo e 6 churrascarias Tendal. Além disso, o grupo mantém uma estrutura verticalizada, que também reúne indústrias, laticínios e panificadoras. E o Habib's entra numa fila que já tem vários gigantes brasileiros em apuros. Só em 2026, Grupo Pão de Açúcar, Raizen, Oncoclínicas, Casas Bahia e Braskem também recorreram a recuperações judiciais ou extrajudiciais, todas vítimas do mesmo vilão que é a Selic a 14%. Mas com esse capítulo empresarial fechado por aqui, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, a gente começa com uma novidade importante na medicina. Ontem, a FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou o Daraxonrasib, um comprimido diário voltado para adultos com câncer de pâncreas metastático. E os resultados do estudo chamam bastante atenção, pessoal. Com o medicamento, a sobrevida mediana dos pacientes foi de 13,2 meses, contra 6,7 meses com a quimioterapia. Esses resultados já tinham levado médicos a aplaudir de pé quando foram apresentados em junho no maior congresso de oncologia do mundo.
mundo. Vale lembrar que, no geral, apenas 13% dos pacientes com câncer de pâncreas sobrevivem 5 anos depois do diagnóstico. E saindo da medicina e indo para um dos casos mais marcantes da história recente dos Estados Unidos, o julgamento de Khalid Mohammed, apontado como mentor dos ataques de 11 de setembro, foi marcado para 5 de junho de 2028 em Guantánamo. Ou seja, o processo vai começar mais de 25 anos depois dos atentados que mataram cerca de 3.000 pessoas. Mohammed está preso desde 2003 e, segundo a acusação, teria sido ele quem levou a Osama Bin Laden o plano de usar aviões comerciais contra prédios nos Estados Unidos. Ele chegou a aceitar confessar em troca de evitar a pena de morte, mas esse acordo foi anulado no ano passado. Além dele, o processo também envolve outros 3 réus. E fechando o nosso giro internacional, a gente vai para Moscou. Segundo o Wall Street Journal, o chefe da CIA fez uma visita surpresa à capital russa e pediu que a Rússia não ataque países da OTAN. Na avaliação dos Estados Unidos, Putin pode testar a reação da aliança com uma ofensiva limitada contra um dos seus membros nos próximos anos. E, paralelamente a esse recado, a Rússia estaria se preparando para intensificar os ataques contra a Ucrânia, depois do fracasso das negociações de paz. Moscou também ameaçou atingir alvos militares britânicos dentro e fora da Ucrânia caso Kiev use mísseis do Reino Unido contra território russo. Mas com esse panorama de mundo fechado, a gente vira a chave agora e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, o desemprego caiu de novo e chegou ao menor nível para o período desde o início da série histórica. Segundo dados divulgados ontem pelo IBGE, a taxa ficou em 5,3% no trimestre encerrado em julho. No trimestre anterior, esse número estava em 5,8% e no mesmo período do ano passado em 5,6%. E olhando para os números por trás da queda, o Brasil terminou o período com 5,8 milhões de desempregados, uma redução de 503 mil pessoas em relação ao trimestre anterior. Ao mesmo tempo, o número de brasileiros ocupados chegou a 103,3 milhões, simplesmente o maior já registrado pelo IBGE, com 1 milhão de trabalhadores a mais na comparação trimestral. E teve recorde também entre os trabalhadores com carteira assinada no setor privado. O número chegou a 39,4 milhões de pessoas, sem considerar os empregados domésticos. Já olhando para a renda, o rendimento médio ficou em R$ 3.762 por mês, praticamente estável em relação ao trimestre anterior, mas 3,3% acima do registrado há um ano. Agora, em paralelo aos números do mercado de trabalho, teve atualização também nas contas públicas. Segundo o Tesouro Nacional, a dívida pública federal cresceu 0,22% em julho e chegou a 9,29 trilhões de reais. Para fechar, o chamado colchão de liquidez terminou o mês em 1,37 trilhão de reais. Na prática, essa reserva permitiria ao Tesouro pagar os títulos que vencem pelos próximos 7,8 meses sem precisar fazer novas emissões. Mas com esse panorama nacional atualizado, bora agora conferir o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Por lá, a Nvidia disparou 8,74%, após sua receita mais que dobrar no segundo trimestre para um recorde de 96,2 bilhões de dólares. A companhia ainda projetou faturamento de 108 bilhões de dólares para o próximo trimestre, mesmo sem considerar vendas de computação para data centers na China. Paralelamente, segundo The Information, a Nvidia chegou a um acordo para comprar a Hugging Face, plataforma conhecida como GitHub da IA, por 12,9 bilhões de dólares. Outro destaque do mercado acionário foi a Salesforce, que disparou 22,58% após superar as expectativas do segundo trimestre e ampliar sua parceria com a Anthropic. A receita cresceu 11% em um ano para 11,35 bilhões de dólares. Ontem foi o
o segundo melhor dia das ações da companhia em sua história. Em Wall Street, o S&P 500 subiu 0,72%, enquanto o Nasdaq avançou 1,57%. Aqui no Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 0,31% aos 175.135 pontos. Essa foi a 7ª alta consecutiva do índice. Em agosto, porém, o recuo ainda é de 1,61%. Já o dólar, por sua vez, subiu 0,21% a R$ 5,16. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Para você que nos escutou até aqui, aproveita para deixar o seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente qual das notícias de hoje mais chamou sua atenção e qual notícia você queria ter visto nessa edição. E se o episódio te ajudou, você pode ajudar a gente também compartilhando o noticiário. O Delfim só existe e só cresce por causa dos ouvintes que gostam da gente e espalham nosso conteúdo. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!